Hoje nós vamos tratar de feminicídio. As mulheres continuam morrendo e maltratadas por seus ex-namorados, ex-maridos atuais, cônjuges. Vamos falar sobre isso e sobre duas mortes que aconteceram essa semana que afetaram todo o país. Sob o apoio da PAN, a gente inicia agora o Em Revista com os nossos convidados: Tony Castro, Coronel Alberto, Eliana Passarelli, doutora Mariana Silvestrini, doutor Haroldo Lopes e ele, Paulo Cremona, que já vai cantar pra gente, porque o Em Revista tá começando. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Obrigado. Lindo, eu estava imaginando, né, que ele sempre canta os temas do programa e hoje é sobre feminicídio. Eu fiquei imaginando que música que ele vai pegar, né, para cantar. Mas você exaltando a mulher, tá perfeito. Porque é isso que falta nesse país, né, Paulinho? Hoje vai ser o programa inteiro assim. Foi um programa bem difícil de escolher as músicas, porque na verdade a maioria das músicas que são feitas para as mulheres são sempre exaltando, sempre, e como elas devem ser tratadas na verdade, né? Porque hoje em dia a gente vê cada coisa absurda que está acontecendo com as mulheres, não só com as mulheres, mas principalmente com as mulheres. E eu tive o cuidado de procurar algumas músicas que a letra fosse baseada nisso, no cuidado que temos que ter com ela. Então eu espero que você goste, porque eu sei o quanto você é conhecedor e crítico de música também. Senão perco meu emprego aqui. Não, mas já começou muito bem, não foi, Eliana? Começou muito bem. E tua voz também, com a tua voz, meu amigo, o teu ritmo, qualquer música já fica... Obrigado. Já fica bem, já fica perfeito, né? Então, meus amigos, a gente está falando sobre feminicídio, mas eu queria iniciar também falando sobre duas mortes que aconteceram essa semana. Eu quero ressaltar para o nosso telespectador que até o momento que esse programa foi gravado, a gente não vai chegar a nenhuma conclusão aqui entre nós a respeito dessas mortes, até por causa disso. Porém, a gente vai falar um pouco a respeito, né? No caso do modelo, que ele faleceu em plena passarela, desfilando na passarela, né? Eu fui marcado, mas muito, muito, por amigos ligados à moda, por amigos jornalistas, falando: Evê, fala sobre isso, fala sobre isso. Não sobre a morte dele em si, mas a impassividade das pessoas. Eu venho do circo, do teatro, e a gente aprende que o espetáculo não pode parar. Mas, desculpe, eu não consigo entender, não pode parar vendo uma pessoa ali ao lado caindo e sangue na passarela, e eu vou continuar um espetáculo, vamos lá, no teatro, né? Vou citar um grande exemplo de uma das maiores atrizes de São Paulo e do Brasil que faleceu no palco, que foi Cacilda Becker. Sim. No momento que ela falece no palco, o espetáculo parou ali, mesmo os atores falando: o espetáculo não pode parar, não podia continuar em cena. Né? O que você acha dessa frieza, Eliana? É compreensível? Eu não acho. Bom, eu tenho duas formas de ver isso. Primeiro, que eu acho que os modelos que ali estavam não devem ter percebido a gravidade do fato naquele momento. Porque até é uma coisa normal, um modelo cair, um modelo... Chega a ser até assim, meme, né? Tipo, caiu do salto, quebrou o sapato, essas coisas. Então, a primeira impressão que fica para mim é que talvez eles não tenham percebido a gravidade em si do acontecido. Mas digamos que não fosse na passarela, digamos que fosse em outro lugar. O que acontece? As pessoas não param. As pessoas continuam andando como se nada fosse. Um atropelamento, uma queda de moto... E ali caracteriza, né, a senhora que é uma procuradora, até uma omissão de socorro. Com certeza. A pessoa está ali, numa situação precisando de ajuda, e as pessoas estão ali frias, ninguém está nem aí, né? Se bem que, Tony, eu queria fazer uma colocação. Vocês devem se lembrar do caso do Serginho do São Caetano, que caiu, já estava morto, aqui em pleno Morumbi. Né?
E eu acho que o atendimento ele tem que ser imediato. Mas, infelizmente, parar um evento daquela proporção, um Morumbi quase que lotado, impossível. Pelo contrário, ao invés de ajudar, iria atrapalhar. Agora, que o atendimento tem que ser feito na hora, imediatamente, interromper, fazer o socorro, prestar o socorro, entrar com um desfibrilador. Aliás, foi prometido que todo evento iria ter um desfibrilador. Não sei como é que anda hoje. Talvez quem A possa... lei continua, mas para eventos, dependendo da quantidade de pessoas, além do desfibrilador, você tem que ter uma equipe, uma estrutura unidade médica. móvel de UTI, não é isso? Você tem que ter Vamos ver aqui estrutura essas de cenas atendimento. aqui no telão. A gente já vai ver as cenas do momento que aconteceu. Eliana, aí você vai ter a oportunidade de ver a imagem, né, mais próxima. Olha, ele vinha desfilando normalmente, ele começa a caminhar mais lento, né? Ele fez A volta. a volta e, olha, ele foi não aguentando e caiu. Naquele momento ele cai, bate com a cabeça, sangra, né? Aí as pessoas entraram para socorrer, o desfile continuava. Agora, perceba o tem equipe seguinte, lá ele do tem bombeiro. algumas coisas no sapato ali, no tênis, não tem? Que Sim. ficam balançando, talvez as Sim. pessoas Parecia que pensem... ele poderia tropeçar, Exatamente, não é? nas coisas Não, que você ele pode estava pensar em carregando. desmaio, tem uma Mas, série de ó, coisas. gente, Não, eu pensaria no sapato. Ó, em eu câmera também pensei em lenta, ó. desmaio. Mas ele Câmera tropeçou lenta. também, ele chegou a tropeçar. Chegou a também. tropeçar. É que ele vem caindo, então parece. Agora, ele parecia teve um uma perda desmaio gradativa, mesmo. ele foi perdendo a consciência e teve o choque traumático da cabeça com o solo. Ele pode ter morrido, inclusive, em virtude disso. Ele eu parece também que acho. entrou para fazer o desfile, sofreu uma forte emoção, estava emocionado com a situação e tem uma parada cardíaca, Mas eu acho aparentemente, também, né? Tony, que Hoje pelas não- imagens que foram passadas aqui, dificilmente ele está naquela margem de índice de massa corpórea que é exigida. Ou seja, menos de 19 e até 25 você tem uma pessoa com um peso normal. Com menos de 19, o índice de massa corpórea, você já começa a preocupar os médicos porque você pode cair para o lado da anorexia. E aí o que acontece? Aquilo que o Dr. Roberto estava falando antes de iniciarmos o programa, que às vezes uma situação dessa em que você não vai se alimentando adequadamente, você vai criando um campo para de repente ocorrer o que até agora se coloca como morte súbita. Não se tem ainda um Só o laudo exame do necroscópico que aconteceu. é que vai poder dizer Mas agora. a gente sabe que um dos A problemas... realidade continua, independentemente da motivação, que os manequins, por uma exigência comercial, principalmente, eles têm que ser magros. E na busca dessa magreza, dessa escultura que, né, dizem que é ideal para aquele tipo de atividade, eles ficam se sonegando mesmo, se aviltando, se alimentam mal, tomam medicações, inibidores de apetite. Então, de qualquer forma, você vê que ele não estava nas condições plenas Ele de tinha saúde. 26 anos, né, o Thales Cota. Ele tinha 26 anos, né? Era vegetariano, cuidava da alimentação. Mas a gente sabe como é que a maioria, né, ou grande parte, Principalmente desses modelos antes do fazem. Eles desfile. O que não está comem. se colocando... Não, mas Principalmente eu antes, né? acho que o coronel tem razão no sentido dele ter até sofrido Mal súbito. Uma perda da consciência. ele vai... Não. Um traumatismo crânioencefálico Assim, isso foi na em sequência, função né? da queda da própria altura, o que é plenamente factível. Claro. Porque, veja, que ele não perde. O mal súbito ou um ataque cardíaco é imediato. Ali andando, ele veio gradativamente perdendo a consciência e quando ele chega a cair, Ele é próximo bate- de um desmaio mesmo. Vem desmaiando, perdendo a consciência e bate a cabeça na velocidade descida. Então, o traumatismo é suficiente naquela condição E da altura, né, para Dani? trazer a causa morte. Olha, claro, nós, a gente aqui nós é só comentamos conjectura. agora no especial da Semana Santa, que a gente passou aqui O Rei dos Reis, que é um dos filmes de maior bilheteria sobre a vida de Sim. Cristo. E o Jeffrey Hunter, que fez o Jesus Cristo, ele tinha praticamente a idade de Cristo, né? Estava com 33 anos quando fez o personagem. E ele foi um dos mais aclamados Jesus, porque fez um Jesus forte, né? Bravo, assim, bravo no sentido de que lutador pelos seus ideais. E é considerado um dos atores mais bonitos que fez o personagem. E logo após ele começa a ser convidado para tudo, ele em casa, ele tropeçou num degrau Sim, e bateu com a bateu. cabeça e morreu E morre. no auge da carreira jovem, Jeffrey Hunter, né? E o Thales Cota teve esse azar também, que naquele momento pode ter batido, então, com a cabeça, Sim, né? ele bateu, né?
Agora precisa Sim. ver se é causa-morte e tudo disso. E o Rico da Laçã, que é o rapper que tinha sido convidado para aquele desfile, porque vários rappers tinham sido convidados para esse desfile, ele, no momento que ele entra, ele falou, não posso continuar aqui porque eu estou vendo vocês impassivos, como se nada tivesse acontecido, aconteceu uma morte aqui, tem sangue ainda na passarela. O mínimo de humanidade. Eu sou né? um rapper, então eu estou aqui para... A minha música denuncia, eu não posso deixar de denunciar esse comportamento. Corretíssimo. Não é? Esse comportamento... Ele me assusta, gente, porque tudo bem, o espetáculo não pode parar. Eu lembro que quando o papai faleceu, eu no dia seguinte tinha 5 espetáculos vendidos do musical Francisco e Clara, e eu fiz todos eles, mas é diferente. Eu me preparei para fazê-los, uma pessoa morre do meu lado e eu fico impassivo. Eu até concordo que alguns de vocês disseram, né, que talvez eles não tenham sacado que tenha sido tão grave, né? Você não pode declarar a causa-morte imediatamente, só um médico pode fazê-lo. O que precisa imediatamente é o socorro. Enquanto ao evento, você não para um evento, como aconteceu com o Serginho, que você citou. O jogo paralisou para o atendimento médico, depois ele foi encaminhado e o jogo continuou. Então, assim, você não pode interromper. Existe toda uma estrutura, as pessoas se deslocaram, outros atores que estão participando. O que importa é o socorro imediato. Eu acredito que houve uma certa impassividade. Numa hora que aconteceu, muita gente ficou esperando. É questão de organização. Não estão preparados para esse tipo de evento. Mas eu acredito que ali foi retratado o que a sociedade vive vivendo. Porque nas ruas, quando acontece qualquer coisa, um assalto, fica todo mundo olhando e todo mundo quer fugir dali. Ninguém tem ação de ajudar o outro. Mas Todo eu acho mundo- que uma coisa Ou que vai pelo menos ligar para a voltar... polícia, Não, né? mas Ele nas presenciou, ruas, o que a gente vai nem dizer é ao que menos tá ligar, acontecendo O a pessoa ajudar liga. aí, é até importante falar, o ajudar nessa hora é solicitar o socorro correto. É. Porque muitas pessoas, antigamente, quando você não tinha um protocolo de atendimento, qualquer pessoa atendia acidente de trânsito, hoje não se mexe na pessoa. Mas uma aciona pessoa- o meio Agora, falando, necessário. Roberto, por que tanta burocracia quando a gente liga? Eu lembro que eu vinha atravessando a 9 de julho, e ali nos Jardins, indo para minha academia, e aí um carro parou no sinal e um homem veio, eu nunca vi aquilo tão de perto. Você que é policial está acostumado, eu não estou, entendeu? Embora na minha família tenham muitos policiais, eu ouço as histórias todo o tempo, mas eu nunca tinha visto assim. O cara chegou, ele saiu do carro ao lado, ele atirou. Olha, uns 10 tiros. Eu estava muito próximo, eu vi as pessoas próximas, na mesma hora eu peguei o celular e eu vi que todo mundo pegou o celular. Sim. E eu vi as pessoas tentando ligar e começou, você fala da onde? Por quê? Qual a sua identidade? Qual a sua RG? Roberto, pelo amor Eu vou de te Deus, explicar. o cara pegou a arma, enfiou no bolso e saiu ali pela Alameda Lorena. Depois eu fui acompanhando o caso, né, para azar dele, né, que foi por tantos tiros, você já imaginou que não foi assalto, né? Mas eu fui acompanhando aquele caso durante uns 2 anos pela imprensa. E o homem morreu. A mulher ao lado do homem, que talvez fosse a amante, ou a situação era por aí, né? Ela também sofreu cerca de 9 tiros, mas ela não morreu. E ela disse Contou quem toda a era. história. Então... Agora, o que acontece na emergência é até bom para esclarecer a população. O 190, que é o serviço de emergência, só para você ter uma ideia, mesmo com toda a tecnologia hoje, ainda de 22% a 25% de trotes. Por isso que são feitas várias perguntas para que você, primeiro, elimine, tenha a informação correta, porque você não solta a viatura simplesmente. Aconteceu um acidente, onde está? As pessoas ficam nervosas. Imagine quantas pessoas estariam ligando para falar a mesma coisa de forma diferente. Estão atirando, alguém atirou, alguém viu qual é a cor, não sabe a informação. Quando você libera uma viatura, tem que ter informações para que tenha efetividade o atendimento. E é rápido, apesar de terem as perguntas, é rápido o procedimento. Mas ele tem que ser verificado, porque a quantidade de pessoas que brincam com isso é muito sério. E é crime. Então você Gente, que brinca- for brincar Aliás, com agora tem 25% tem dos o Mas, seguinte, gente, eu só acusações. queria falar aqui, Coronel, que você falou esse negócio de trote, eu até falar pra galera aí, eu como do outro lado, que, vamos parar com isso aí, que já acabou, tá com brincadeira besta. Porque depois nós, como eu tô falando como Paga. cidadão, como cidadão, a gente depois vem reclamar da polícia que eles demoram, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo. Exatamente. Mas SAMU, né? nós mesmos, a gente pega e fica ligando e passando trote. Então, com que direito a gente pode reclamar que eles demoram se nós mesmos ligamos, pegamos Paulinho, essa trote, semana- coisa de besta. Então, vamos parar com isso aí. Essa semana ainda houve um comentário a respeito dos problemas sérios que andaram mudando os pontos estratégicos de ambulâncias do SAMU e que agora demora muito para uma ambulância chegar. E outro problema, de cada 10 solicitações feitas ao SAMU, apenas 6 são atendidas. Ou seja, nós também temos um problema de gestão.
aí, né? Falta Com o ambulância, SAMU, né? faltam os centros mais próximos. Eu passei por isso, sabe? Minha mãe foi atropelada ali também na região dos Jardins. E na mesma hora as pessoas da rua foram, até porque a gente mora há anos, todo mundo, a gente conhece todo mundo, né? o cara do Armarinho, do Açougue, veio todo mundo, né? E a mãe do EV, eu estava aqui na TV, aí o Roberto Alvarenga, que foi comigo para lá, e quando eu cheguei lá, cheguei junto com o SAMU. E demoraram a chegar. É uma questão que você levantou aí sobre a gestão, que é para a gente pensar a respeito, né? Será que seria isso com relação à gestão do SAMU? Bom, A saúde é maltratada há muito tempo, né? Exatamente, Não é? era isso que eu ia falar. Eu tenho as minhas questões em relação ao SAMU, porque eu acho, primeiro, agora em pontos isolados, foram deslocados para outros pontos que não eram aqueles mais centrais. Estratégicos, né? Exato. Segundo, eu acho que as pessoas confundem o SAMU com 193. Eu acho que ainda as pessoas acham que o SAMU é resgate. E são coisas diferentes. Um é atendimento médico, pode explicar melhor até, Coronel? O SAMU é um serviço particular. O 193 é do Estado, é o bombeiro, é o Corpo de Bombeiros, que tem atividade de resgate. São situações diferentes. E o SAMU é um serviço público também, pode ser municipal ou estadual, mas é um serviço que normalmente é terceirizado para iniciativa privada, que é o que normalmente acontece. Essa questão específica, os hospitais, por exemplo, deveriam ter uma ambulância disponível para fazer remoção intra-hospitalar. Mas esse trabalho de empresas que prestam serviço para o SAMU de atendimento, ele não é uniforme, porque cada um faz sua gestão. Cada município cria o seu. Então, nós deveríamos ter, talvez até por uma questão de legislação, que ou o Estado fosse o responsável, e nessa gestão foi o Estado que determinou essa modificação, é uma estrutura do Estado, para que Isso a gente em pudesse, todo só que o a país saúde, é assim? Em todo o país? todo o país, só que cada município tem a sua forma de... Tem município que não tem SAMU, por exemplo. Tem que ter uma quantidade de pessoas. Aí são tem os que ter... bombeiros, né? Aí é o bombeiro que vai fazer esse tipo de atividade. Quando também o município tem estrutura, porque às vezes você não tem estrutura do bombeiro na região, tem município. Esse é o Tem que grande vir de problema outro de uma gestão. município. Nós temos 5.570 municípios. Imagine você fazer gestão com 5.570 líderes ou pessoas envolvidas, diversos partidos, sem comprometimento e às vezes sem verba. Metade desses municípios eles são sustentados pela União, que é sustentada pelos estados. Quais estados? 4 ou 5 que sustentam o Brasil inteiro. Fora que... Então, nosso problema de gestão Fora que, na minha opinião, é um problema muito mais de gestão, o doutor Roberto, porque, veja bem, algumas ambulâncias, gente, chega a ser cômico se não fosse trágico, voltam sem a maca. Não, elas não podem trabalhar... O camarada pega, põe na ambulância, leva, entra num pronto atendimento, o pronto atendimento não devolve a maca porque está faltando maca. Haroldo, pior que isso foi a falta. Algumas ambulâncias, equipes que não saíram porque não tinham bota e não tinham os meios mínimos necessários para você fazer o tipo de atuação. Então não tinha luva. Sem luva você não pode atender. Então você tem ambulância, você tem equipe, e não tem luva. Aí é gestão mesmo. Agora é uma gestão que quando que você tem que fazer uma projeção de despesa? Um ano antes. Um ano antes. Um ano antes é um governo. Aí um ano depois é outro governo. Um ano antes o governo faz uma projeção justamente no final. Aí o que começa tem outras prioridades. Então é sempre assim, né? É sempre assim. É sempre assim. Sempre assim. Eu Mas costumo agora, dizer que... atualmente, desculpe, mas atualmente eu acho que esses problemas que nós vivemos muito de luva, de não sei o quê, já acho que faz parte do passado. Esse né? caso aqui. Não. Nós tivemos por causa de bota. Estou falando agora recente. Eu não quero polemizar com o coronel, mas eu queria dizer só uma coisa. De SAMU, não corpo de bombeiro. Que é a minha experiência na SAMU, prática. Na prática, eu não quero polemizar com o coronel, respeito à polícia militar. Eu já há muitos anos convivo, chego para te dizer que tenho milhares de amigos policiais, mas eu acho que a coisa está centralizada não só na cultura, como também no atendente, porque se você ligar e falar que é um policial que está baleado, eles não querem saber se é trote, eles já acionam a viatura imediatamente e todas as viaturas, até de outros setores, vão lá verificar. Por quê? Porque existe sim o atendente, ele é que vai decidir ali se ele aciona ou não. Ele tem um protocolo a seguir e tem um problema maior ainda, que eu já percebi nesses anos todos, que o policial, um policial de rua, combatente, quando ele entra num confronto, morre gente, as punições, quais são? Manda pro bombeiro, manda pro Copom, quer dizer, coloca o cara numa situação que não é a realidade dele. Deixa eu esclarecer essa questão. Sim,
Estou falando não é que, assim. que nesses anos todos foi o que eu vi. Bombeiro, para trabalhar no Corpo de Bombeiros, você tem que fazer um curso específico. O policial não pode. Eu gostaria Não, de mas tem trabalhar muito no bombeiro. policial da rota, que sofre punição, manda pro bombeiro. Não, já foi. Essa época já foi. Não, não existe. Essa Então, época já foi. os policiais Essa são época já punidos, foi. são Não é transferidos. punição mais. Muito pelo contrário. Mas já foi isso daí, virou uma cultura. Nós já tivemos época que não tinha colete. Eu, quando comecei, 20 anos da minha carreira, não tinha colete e tinha arma com 5 projetos porque não podia usar o sexto. Questão de segurança. Mas então, a decisão mudamos. do atendente do Agora, Copom, quando ele recebe, se ele quiser, ele aciona O imediatamente. atendente é um civil. A população tem que... O atendente é um civil, não é um policial militar. No Copom. No Copom é um mas civil. a pessoa decide conforme ela, Não, ele ela tem que recebe seguir. aquela informação. Ele tem que Ele tem que seguir o Gente, protocolo. ele tem que seguir, está escrito. Mas ele O pode que ele tem que acionar. perguntar? É um cidadão que ele... É um telemarketing. Ele está lá. O que ele tem que fazer? Então Perguntar. está Tem umas robotizado. Está perguntas. robotizado, então. Tá. Você tem seres humanos fazendo o que o robô já faz para muitos. Sim, mas dessa forma, mas então... você recebe o atendimento. Porque 1 minuto pode salvar uma vida. Não, mas 1 minuto pode salvar e pode Mas perder. olha, o atendimento Coronel. mal feito, na hora que você desloca uma viatura, por que os trotes? Por que tem 25% de trotes? Porque, na dúvida, libera a viatura. Porque senão não é trote. O trote é confirmado quando a viatura vai no local e diz, não tinha ocorrência. Agora, Mas eu acho que desde- essa questão do desde- trote... desde tá o sendo usada exemplo, como uma espécie Porque de desde o é exemplo que o senhor impossível, deu aí. impossível. Atenda uma ligação agora, de 2 pessoas da mesma família falando sobre o mesmo fato para um terceiro. Cada um fala de um jeito. Mas fala um no bebê desespero. engasgado, ele vai 1 minuto vai salvar a vida do bebê. O bombeiro engasgado, o próprio O bebê, atendente, o bebê, aquilo quanto tem que ser salva? rápido. Quanto salva? Sim, quantos salvam, mas quantos já salva? perderam a vida? Agora, Não, mas uma perde coisa- a vida, o responsável. Não, Gente, não nós estou estamos falando. responsabilizando. Roberto, nós Eu estamos estou falando, dizendo que esse 1 atendente, minuto Roberto, pode salvar uma vida. Doutor Roberto Titone, uma coisa é certa. Acho que tanto você tem a sua razão, o doutor Roberto também. Agora, que nós vivemos uma falência na pasta da saúde e desonesta, porque faltam ambulâncias, tem gente que perde a vida porque a hora que a ambulância chega já é impossível a ressuscitação cardiopulmonar. Agora que a gente também tem que cair um pouquinho para o lado político, muito embora não seja aqui o objetivo do programa, mas quando alguém está doente, lá em Brasília, tem jatinho, UTI, tem espaço Não falta suporte. no Sírio-Libanês, no Einstein, e tudo com dinheiro que você paga. Não, isso aí... Então nós temos o direito, sim, de exigirmos. Agora, eu quero fazer até um de se fazer adendo. um plebiscito para que tirasse todos esses benefícios de político, auxílio paletó. Gente, auxílio paletó. Me dá um Vulcabras aqui que eu já agradeço. O Haroldo, eu quero fazer um adendo que realmente demorou a chegar o SAMU, né? Eu cheguei junto com o SAMU lá para atender, minha mãe ficou no meio da rua, né? Ninguém pegava, até ela sentia muita dor, depois descobriu que ela tinha quebrado o fêmur. E na idade dela, bem complicado. Mas o atendimento, o SAMU chegou, o atendimento foi perfeito, colocaram na maca e ela foi atendida no hospital mais próximo, ortopédico, que é o São Paulo, e muito bem atendida. Pois é. Então a gente também, às vezes, tem que fazer alguns elogios. Ela foi muito bem atendida, graças a Deus não causou nenhum problema, porque de lá depois, porque primeiro tem que ir para o hospital público, para depois ir para o do plano de saúde, né? Eles fazem assim. Então, aí depois ela passou pela cirurgia dentro do plano de saúde dela, mas assim... o atendimento, quando começou a ser feito ali e até o momento que também ela foi recebida no Hospital São Paulo, gente, foi muito bom. É de primeiro mundo. O nosso atendimento, nos Estados Unidos, em país de primeiro mundo, você não faz o atendimento que nós fazemos aqui. Esse primeiro atendimento, esse primeiro socorrismo que nós fazemos, só médico faz lá fora. E médico é muito caro. Então, uma pessoa que está preparada... com a condição mínima para fazer o primeiro atendimento. Não pode ser invasivo, aqui a gente faz tudo. Hoje você tem helicópteros Hoje eu no até pego sistema, os cubanos você tem que estavam médico, sem você fazer tem, nada. você tem estruturas, o médico vai até o local, em muitas circunstâncias. O helicóptero leva o médico até o local. Talvez seja um dos poucos países do mundo que nós tenhamos esse Não, a atendimento. qualidade do serviço é Agora, indiscutível. não dá para atender, nós estamos falando em 14 milhões de pessoas Acho que que moram falta mais 18 que passam por aqui, carros, mais- não dá para atender. Imagine que o SAMU é uma viatura que tem que passar pelo trânsito, tem que passar por enchente, tem que passar por bloqueio, tem que pedir liberação, as pessoas não entendem. Tem gente que está no celular ou com um fone no ouvido, por isso que é infração de trânsito, e a sirene está lá e o cara está lá dirigindo Não, e o medo como se de nada ser... estivesse acontecendo. Não, e o medo de ser multado porque está parado no farol e aí não entra para a direita, não entra para a esquerda. Aí o cara, tem outra você tem que coisa. liberar atendimento. E tem outra coisa. Mas ele está querendo fugir do trânsito, né? A O pessoa Águia- chega ao cúmulo de achar que é Então, isso. o Fala, que Águia- as pessoas não percebem é que também. quando a ambulância está vazia, é porque possivelmente ela está em atendimento. Exatamente. Falta investimento. Existe porque o eu São ouço muito Paulo, isso. existe o Exatamente. setor que tem um médico, que é a USA Casa Verde, nos bombeiros ali no bairro do Limão.
E a outra é lá no Butantã. Se esses 2 médicos estiverem em ocorrência, a USA Butantã e a USA Casa Verde, você fica... A cidade praticamente precisa de investimento. Não, falta gente, viaturas assim, e falta médico. Eu acompanhei anos e anos nas ruas. Vai faltar sempre. Tudo é demanda. Ter mais. Nós não suprimos, imagina, gente, nós não suprimos nós estamos falando de uma estrutura que tem um cronograma Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, que envolve Polícia Militar, que envolve hospitais públicos, e na Polícia Militar, que todo mundo conhece, Grupamento Aéreo e Corpo de Bombeiros. Existe todo um trabalho sistematizado. Médicos do sistema de saúde que trabalham junto com a estrutura militar, dando esse suporte tanto nas URs, essas que atendem, como nos helicópteros. É um serviço muito... Só que a gente não consegue suprir. Como essa gestão? Onde eu coloco o quê? Se você prioriza as áreas mais centralizadas, a periferia não vê ambulância. Mas acho que nós estamos falando, Coronel, acho que nós estamos falando a mesma linguagem, porque eu tenho a impressão que é sim um problema sério de gestão. A pasta da educação e a pasta da saúde nesse país, elas são as primeiras a serem invadidas quando tem que se fazer um reparo nos gastos públicos. Porque, na minha opinião, o águia da polícia, ele não tinha que estar socorrendo acidentes na Castelo Branco, nas marginais. A própria saúde devia ter as suas ambulâncias em forma de aeronave, terrestres, suficientes, porque nós arrecadamos. Esse aqui é um país que arrecada, mas é um país em que o dinheiro escoa pela corrupção, e é por isso que morre gente por falta, às vezes. Tem hospital que não tem esparadrapo, tem hospital que os familiares têm que levar comida, porque não tem comida e medicamento para o paciente. Eu vou precisar agora ir para o intervalo comercial, mas eu queria mostrar o rapper. Temos áudio com o rapper, não temos? Então vamos ver a manifestação dele em São Paulo Fashion Week, para a gente ir para o intervalo, já que a gente falou sobre esse assunto. Me chamou porque quis, não era pra ninguém estar aqui. O garoto acabou de morrer e vocês estão aqui como se a vida não valesse nada. Não era pra ninguém estar aqui, certo? Enquanto os vivos não lamentarem a morte dos negros, dos brancos e da humanidade das pessoas, a agonia vai estar no travesseiro de todo mundo. A agonia no travesseiro de todo mundo. E eu acho que aplaudiam, assoviavam, mas continuaram ali. Ele o modelo passando e ele falando desse absurdo. Eu não consigo entender, desculpa. Eu não consigo entender esse excesso de profissionalismo. Isso, para mim, extrapola os sentimentos, eu não consigo entender. Isso não é excesso de profissionalismo, né? É falta de humanismo, na verdade. Exatamente. Isso é a decadência humana. Desculpe. Eu acho que é decadência humana. Total. Olha, já era fã desse rap, eu sou mais ainda do Rico. Por essa manifestação dele, e as pessoas ali nas redes sociais que estavam acompanhando ao vivo falavam, mas é isso mesmo, né? Como isso continua acontecendo? Gente, a gente hoje está discutindo aqui no programa sobre feminicídio, a gente vai começar a falar sobre isso logo na volta do intervalo, mas já é um preâmbulo para a gente estar falando sobre isso, né? Para a gente estar falando, já é o prefácio disso, da gente estar aqui discutindo sobre a impassividade humana, sobre justamente a frieza humana, que parece que cada vez é maior, e você usou uma palavra aí que é perfeita, decadência. É uma decadência mesmo. Decadência moral, né? Enfim, a gente já volta para a gente estar falando sobre isso, sobre o falecimento também da Carol Bittencourt, né? Paulinho Cremona, vamos para o intervalo com sua voz linda. Viva as mulheres, né? To meet pretty woman, I don't believe you know the truth. No one can look as good as you.
smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. 'Cause I need you, I treat you right. 'Cause with me, baby,